Olá, como estão? Espero que bem, muito bem. O primeiro vídeo aqui nessa nova roupagem do canal, essa nova era, essa nova dimensão do canal, agora como Fernando Fontoura, terapeuta e filósofo. E como eu disse no vídeo anterior, eu vou trazer as coisas especificamente sobre filosofia clínica, né? Suas derivações, mas o foco principal é e será a filosofia clínica, né? Na minha experiência de terapeuta, pesquisador, formador, orientador, né? Eu vou trazer aqui as coisas, né, que a filosofia clínica está fazendo, fazer comentários, trazer novidades e questões sobre a filosofia clínica, né? Então, para começar hoje, eu vou trazer, como eu tinha dito antes também, né, o livro, um comentário aqui, uma resenha, uma mini resenha do livro do Miguel Ângelo Caruso, que eu acho que lançou no final de 2024 agora, né? Miguel Ângelo Caruso, Lições de Filosofia Clínica, pela editora Sulina de Porto Alegre. O segundo livro do Miguel, a primeira introdução à filosofia clínica, que é um livro também fundamental para a formação tanto de professores como para quem está fazendo a sua formação com a filosofia clínica. E o Miguel é esse cara que, além de ser um grande estudioso, um grande intelecto, né, um doutor em filosofia em Heidegger, é um cara que tem essa capacidade de escrever de forma objetiva, clara, de forma que até os assuntos mais complicados, ou conceitos, ou práticas da filosofia clínica, ele consegue passar de uma forma mais tranquila, mais palatável. E outra coisa característica dele é isso, ele consegue escrever para todos os públicos, terapeutas, formadores, formandos, alunos, interessados em filosofia clínica. Todas essas pessoas, todos esses públicos, lendo o livro do Miguel, têm uma noção muito clara, muito objetiva das questões. Claro, depois tem que ser desdobradas, mas é uma leitura que aproxima, né, o leitor. É uma leitura, eu acho, diferente do que a minha. A minha já é muito mais cheia de idas e vindas por questões filosóficas pela minha própria EP, né? Então, o Miguel tem uma objetividade que eu não tenho, por exemplo. Eu acho isso fundamental, ainda mais na filosofia clínica, que temos aqui muito a explicar, por ser uma metodologia aí tão nova, né? 30 anos é novinho ainda. Então, vamos ao livro do Miguel. Vale a pena ler, né? Tá na Amazon, eu comprei na Amazon e-book, tá também livro em papel, e na própria editora Sulina também se compra o livro do Miguel, vale a pena. Então, alguns comentários aqui, né? Eu fiz uma pequena resenha e não vou ler tudo, são 50 lições, né? Todas muito curtas, mas ao mesmo tempo muito objetivas e muito claras e muito acertadas. Para mim, todas muito acertadas, a meu ver, né? E ele fala sobre tudo, ele fala nessas 50 lições sobre um pouco da história da filosofia clínica, as resistências que ela enfrentou e enfrenta, traz um pouco dos conceitos e autores que são da metodologia da filosofia clínica, como a hermenêutica da compreensão, Gadamer, Foucault, diagnósticos, Ludwig Wittgenstein, jogos de linguagem, traz alguns conceitos internos da filosofia clínica e explica isso de uma forma muito tranquila, muito clara, fala bastante sobre o ser terapeuta em filosofia clínica, quer dizer, uma crítica e também uma chamada de atenção, uma advertência para muitos profissionais terapeutas que acabam desvirtuando a metodologia, às vezes sem saber, né? Então Miguel dá essa indicação aqui, fala muito sobre o singular, sobre a referência primeira e última da filosofia clínica, que é o partilhante, que é o singular. Traz várias, sabe, traz todos os assuntos pertinentes à filosofia clínica, à sua metodologia, às pessoas que atuam como terapeutas, que atuam como partilhantes, né? Um pouco sobre a história, um pouco sobre sua perspectiva também do futuro, do próprio presente da filosofia clínica. Então, traz um pouco de tudo, traz um assunto muito interessante que é a matemática simbólica, um assunto bem específico da filosofia clínica. Ele aborda isso de forma muito objetiva, clara, né? Compreensível, até para quem não conhece a filosofia clínica, traz aí algumas indicações de leitura, de filmes. Bom, então vale a pena ler, né? Tem todas as facetas da filosofia clínica estão aqui mencionadas e desenvolvidas
objetivamente, claramente na linguagem do Miguel. Eu vou só aqui fazer uns comentários, trazer, na verdade, algumas lições, algumas coisas que ele disse sobre essa lição. Só para dar um gostinho para vocês, né? Então, por exemplo, na lição 9, ele fala sobre a indução do terapeuta. Quer dizer, a questão do ser terapeuta em filosofia clínica é a coisa mais importante que tem. Tão importante quanto a metodologia é o desenvolvimento, né, do ser terapeuta, que se faz através de um bom estágio, por tempo indeterminado, porque não importa o tempo, importa que a pessoa consiga refazer a sua EP pessoal para uma EP terapêutica e também, ao mesmo tempo, uma boa clínica filosófica com outro filósofo clínico, né? E aqui ele vai falar sobre a indução do terapeuta nessa lição 9, e vou citar ele aqui. Quando o filósofo clínico deixa o agendamento mínimo e a postura fenomenológica, agendamento mínimo é a parte das perguntas e não das proposições, não dos comentários, não das orientações. É a pergunta, né, para conseguir compreender melhor a pessoa a partir do seu mundo. A postura fenomenológica é a postura de deixar o outro aparecer sem a intervenção do mundo do terapeuta. Então, de novo, quando o filósofo clínico deixa o agendamento mínimo e a postura fenomenológica, sua negligência, por ter deixado, né, pode induzir o indivíduo a levar a atenção para aspectos outros e não para elementos determinantes da própria estrutura de pensamento. Então, quando a pessoa começa a querer já comentar, resolver o problema do partilhante, ou já ver o discurso partilhante a partir da IP do próprio terapeuta, ele já pode automaticamente estar levando o partilhante para a sua IP, a IP do terapeuta. E já é uma filosofia clínica, já perdeu o eixo terapêutico, né? Isso acontece, é muito fácil de acontecer. Por isso, um bom estágio, uma boa clínica filosófica, com outro filósofo clínico, diminui a possibilidade, a probabilidade disso acontecer no ser terapeuta, daquela pessoa que está aí fazendo a sua formação para ser terapeuta, né? Na lição 10 ele fala sobre a filosofia clínica, né, terapeuta especialista, né? Uma crítica a algumas que a gente já viu muitas vezes, eu e o Miguel, e pessoas perguntando, vocês atendem crianças, atendem filosofia clínica, trabalham com um grupo, com esse nicho, né, com idosos, isso não faz sentido, né? Conceber a filosofia clínica como uma especialidade em algum ramo, em algum grupo, em alguma questão. Trabalha com depressivo, filosofia clínica para... Você tem que fazer propaganda, filosofia clínica para depressivos, que não faz sentido isso na filosofia clínica. Aí as palavras do Miguel. Conceber uma especialidade na filosofia clínica constituiria uma contradição. Se for para atribuir uma especificidade em nosso trabalho, apontaremos o inédito em cada atendimento, ou seja, somos especialistas em singular. Aí tudo bem, especialistas na singularidade. O inédito é essa palavra muito do Hélio Strasburger, né, que faz esse agendamento em nós, né, de que cada um é inédito, né, a gente tem que ser terapeutas dos inéditos, né. Então, se apontamos para o inédito, apontamos para o singular e podemos dizer, sou especialista em singularidade. Quem sabe essa seria a nossa especialidade, né? Na lição 12, ele põe assim, contribuição, entre aspas, à filosofia clínica, à metodologia ou à sua fundamentação, né? Eu vou ler o Miguel aqui. Ao ignorar a filosofia clínica como uma sistematização consistente, voltada à prática terapêutica, os próprios filósofos clínicos se veem inclinados a filosofar sobre o método. Acreditam que podem trazer Ortega y Gasset, Sartre, Hadot, Levinas e inúmeros outros para teorizar sobre o trabalho na clínica. Daí, teses que levam a reduzir a filosofia clínica conceituando-a como fenomenologia, prática da autonomia do pensamento, praxis de alteridade, terapia do amor, muitas coisas assim, né? Entre outras propostas. É a mesma coisa que eu, como especialista em estoicismo, na minha vida acadêmica, filosófica acadêmica, eu queria trazer o epiteto como fundamento para a clínica filosófica, vou encaixar o epiteto aqui porque eu enxergo no partilhante várias coisas que o estoicismo fala.
São coisas diferentes. Eu posso usar o estoicismo como uma forma de eu ampliar, né, como uma ferramenta para ampliar minha capacidade de enxergar o fenômeno humano de forma mais ampla. Mas eu tenho uma metodologia pronta para isso, para reconhecer o singular, seja uma filosofia clínica. Já é consistente, já está sistematizada, né, já tem a sua legitimidade metodológica. Não precisa contribuir nada mais a ela. Né? Que é um pouco dessa crítica interna na filosofia clínica. Aqui na lição 13, o Miguel fala assim, além da técnica, né? Portanto, a filosofia clínica é um método, um meio para um fim, auxiliar o partilhante no seu bem viver, na sua busca, né, do viver bem. Para isso, o domínio da abordagem terapêutica é fundamental. A compreensão e aplicação dela é imprescindível para a realização de uma clínica de qualidade. Mas esse trabalho não é uma equação matemática. Ele depende de uma fluência do filósofo clínico, da qualidade da interseção com seu partilhante e de uma aptidão para esse papel existencial. Né? Então, aqui um pouco da questão de que a filosofia clínica tem a sua metodologia, é uma abordagem terapêutica, mas além da técnica, existem aspectos, né, que inclusive é muito mencionado nas formações, que é o ser terapeuta, que é uma boa qualificação da interseção. Tem aspectos, né, que fazem parte do papel essencial do terapeuta, que podem ser que não façam parte da IP da própria pessoa, e que por isso que tem que fazer um bom estágio, uma boa terapia, né, antes de ser terapeuta. Lá na lição 19, né, uma crítica, uma denúncia também importante que o Miguel faz, a gente já ouviu formadores de filosofia clínica, terapeutas ou alunos repetindo isso, né, de que ele põe assim, na lição 19, idade não é critério. Por quê? Porque já ouvimos alguns terapeutas, formadores ou alunos de algumas formações dizerem que a IP da pessoa é infantil, que elas têm o tópico emoções é imaturo, tem emoções de 4 anos quando ela tem 20. Peraí, como assim? Qual é o padrão para definir se uma IP é infantil ou não? A partir de que parâmetro? Qual o parâmetro para eu dizer que a pessoa tem tópico emoções infantil, maduro ou adulto? Aí o Miguel vai dizer assim, né? Qual é o critério, além do cultural, para elencarmos o que é próprio da infância ou de qualquer outra etapa da vida humana? Aliás, até a ideia de etapa é convencionada. A infância, por exemplo, passou por diversos significados ao longo da história. Então, quer dizer, quando a gente começa a categorizar a IP da outra pessoa, seu comportamento, seus tópicos, com uma valoração fora da própria pessoa, já saímos do eixo da filosofia clínica, estamos fazendo outra coisa, não mais filosofia clínica. Né? Uma outra crítica do Miguel aqui na lição 22, que ele chama de sim-romantismos, é também esses discursos, eu acho que até para chamar atenção, para cativar as pessoas, até de repente eu entendo na questão do marketing, ou pessoal, que a pessoa está falando, ou da própria filosofia clínica, sei lá. Então tem discursos aí românticos a respeito da filosofia clínica, né? E aí o Miguel coloca assim: os discursos românticos repletos de poesia sobre a filosofia clínica são, às vezes, proporcionais a pouca experiência e frequência nos trabalhos de consultório. A prática deficitária pode gerar palestrantes sobre teorias carregadas de manifestações sobre a estrutura de pensamento do orador, daquele que está falando e escrevendo. Tais manifestações podem basear a prática em seu teórico favorito, como eu, por exemplo, pegar Epiteto, Marco Aurélio, sabe, né? Defendendo a relação entre cuidador e partilhante com fundamentos religiosos, filosóficos, sociais, expressando o desejo de atuação do terapeuta nas suas preferências políticas e tudo mais, né? Então é um cuidado que nós temos que ter quando escutarmos, né? A filosofia clínica é uma prática do amor, é uma prática da alteridade desinteressada, uma prática de altruísmo. Isso são discursos românticos que não fazem parte da metodologia necessária para o atendimento terapêutico ao singular, ao cuidador, né, aquela pessoa que vai acolher o outro. Isso está de acordo com a IP de cada uma dessas pessoas que estão falando sobre isso. E tem que ter, né, seria importante a gente fazer essa diferenciação.
para mim, a filosofia clínica é uma prática de amor ao outro. Perfeito, para você. Mas não quer dizer que ela seja. Eu não preciso amar o outro para ser filósofo clínico, entende? Então tem que ter esse cuidado aí. Aqui o Miguel faz outra advertência interessante na lição 26, fala sobre a navalha de Ockham, né? É normal que os estudos avançados, entre aspas, em filosofia clínica, acabem por levar os terapeutas a elaborar teorias complexas sobre o ser humano. Mas a simplicidade é a tônica na filosofia clínica. Às vezes, a filosofia clínica precisa ser protegida até de seus filósofos clínicos, pois a tentação do platonismo, de respostas ideais, de universalizar caminhos, de hierarquizar o trabalho de consultório, a compreensão do que ocorre com o partilhante, pode levar à perda da maior contribuição do método, a singularidade. Então, a filosofia clínica vai se atualizando, mas não através de pesquisa, através da prática. Muitas vezes as pesquisas estão completamente divorciadas de uma prática robusta de consultório chão de fábrica, como diria o Wiley Strasburger. Aqui, na lição 36 e 37, eu não vou mencionar aqui, não vou falar sobre ela, quer dizer, só vou mencionar que é a matemática simbólica e as distorções metodológicas. Vale a pena ler isso aqui, principalmente para quem está na filosofia clínica. Esse é um assunto muito filosofia clínica, matemática simbólica, que é um tópico da estrutura de pensamento, que o próprio Lúcio Pachter acabou fazendo esse assunto, colocou uma aura aí de obscuridade, uma aura de alguma coisa revolucionária, né? Ele mesmo fez disso não sei se de propósito ou não, o anúncio da matemática simbólica. Ele investiu aí de uma coisa meio quase mística, iniciática, né? E quando ela apareceu de verdade lá perto dos anos 2000, ela veio completamente diferente da primeira intenção que ela tinha como tópico da estrutura de pensamento. Ela veio com uma outra, né, uma alternativa, outra forma de pensar a própria filosofia clínica. E para mim e para muitos, a filosofia clínica que conhece a filosofia clínica de 1990, a originária, é inclusive contraditória uma coisa a outra. Ou é matemática simbólica, de anos 2000 em diante, ou é filosofia clínica de 1990. Então, o Miguel trata esse assunto complexo dentro da filosofia clínica de forma muito objetiva, muito clara, né? E vale a pena ler essas duas lições da filosofia, do livro do Miguel, das lições 36 e 37. 43, lição 43, de novo, uma advertência aos filósofos clínicos, ao ser terapeuta, né? Ele vai dizer que a singularidade inquietante é o título. Ele vai dizer assim: quando o partilhante deixa de ser o parâmetro para a clínica, algo deve ser revisto. Se o terapeuta passa a ter princípios segundos os quais é dada uma visão de mundo, de homem, por consequência até de si mesmo, seu exercício pode ser filosófico, mas jamais filosófico clínico. Consultório assim pensado adquire áreas de aconselhamento pastoral e perde um terapeuta. Fantástico, é exatamente isso. É muito fácil perder o eixo terapêutico. Quando, através das nossas referências, eu, por exemplo, a filosofia estoica, a filosofia grega antiga, começo a levá-la para dentro do meu ser terapeuta para atender terapeuticamente, já não sou mais filósofo clínico. Se perdeu um terapeuta da filosofia clínica ali. Né? E as duas últimas lições, 49 e 50, a 49 é sobre a alteridade, né? A palavra alteridade e a recíproca de inversão. Recíproca de inversão é um tópico, um submodo na filosofia clínica específico, na sua metodologia, que trata do outro, né? De a gente ir ao mundo do outro, as pessoas irem em relação ao outro, né? Perceber o outro, ir no mundo do outro. E de um tempo para cá, a palavra alteridade se fala muito, né, em algumas formações de filosofia clínica, professores, terapeutas e alunos falando sobre essa, né, divulgando a alteridade em filosofia clínica. E aí o Miguel fala isso aqui, ó. Para o trabalho realizado no consultório, a noção de alteridade é limitada em relação ao de recíproca de inversão. Essa noção de alteridade, que todo mundo está falando, a filosofia clínica é um ato de alteridade.
ela é limitada em relação a um tópico que nós já temos, um submódulo que nós já temos, que é o recíproca de inversão. O Miguel está dizendo. Por quê? Enquanto a primeira, a alteridade, sugere um conteúdo presente nas obras dos filósofos franceses, Manuel Levinas, por exemplo, então já veio cheio de conteúdos e conceitos e significados desse filósofo. O segundo, a recíproca de inversão da filosofia clínica, é formal. Não tem conteúdos prévios. Está aberto aos conteúdos possíveis de aparecer no espaço aberto de interseção entre filósofo clínico e partilhante. De novo, é como eu quisesse trazer para cá, agora, em vez de o que acha de si mesmo na filosofia clínica, eu trouxesse o conceito de proairesis em Epiteto. Porque eu vejo na terapia as pessoas falando do que acha de si mesmo, me remete ao proairesis em Epiteto, eu acho que tem mais a ver com o que Epiteto está dizendo, e aí eu transfiro para dentro da metodologia que já está pronta, sistematizada, que já tem a sua autonomia metodológica, eu trazer para dentro um conceito proairético, porque para mim faz sentido. Mas esse conceito de proairesis em Epiteto já tem os seus conceitos, suas manifestações, seus juízos, seus significados, seus sentidos. Acabei de corromper com a metodologia da filosofia clínica, acabei de deixar de ser terapeuta da filosofia clínica. E o último aqui, a lição 50, né, que é em constante evolução, eu lembro aí do Hélio Strasburger sempre, né, porque quem vai, eu não gosto da palavra evolução, vou dizer atualização, né, mas eu entendo o que o Miguel está querendo dizer, mas a constante atualização da filosofia clínica não se dá mais a partir da metodologia, de colocar novos pensadores, de incluir tópicos, subir, não é isso. Eu acho que segundo a visão do Hélio que eu aceito, né, quem vai evoluir, quem vai atualizar, quem vai melhorar, não sei qual é a palavra, a própria filosofia clínica, a própria metodologia, é quem atende de forma fidedigna com a metodologia da filosofia clínica. Porque não tem como eu inovar ou atualizar se eu já nem atendo a partir da filosofia. Não, mas é o que eu acho que está faltando. Não acha nada, você nem atende, você nem sabe como funciona. Você tem uma pouca prática, a sua formação foi horrível, ou você não entendeu, ou você não pratica. Quer inovar o quê? Inova um momento depois, ou a inovação, a atualização, a evolução, ela é consequência de uma prática robusta, chão de fábrica, como diz o Strasburger, como diz o Hélio. Quem atende com fidedignidade ao construto metodológico da filosofia clínica, fidedignamente com o ser terapeuta que é necessário para usar o método, esse, sem perceber, algumas vezes pode ser, vai inovar, evoluir e atualizar a prática da filosofia clínica. Mas são esses, não são teóricos. Estudar filosofia clínica na academia, sentado numa cadeira, armchair, como dizia lá o filósofo de poltrona, como o René Descartes, e eu vou inovar a filosofia clínica escrevendo sobre ela. Não é isso. Quem vai manter a filosofia clínica nessa abertura, nessa atualização da sua prática, é quem pratica a terapia como terapeuta fidedignamente ao seu construto metodológico e ao ser terapeuta apropriado para atender como filósofo clínico. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Vale a pena comprar o livro do Miguel. É uma leitura agradável, tranquila, assuntos pesados, difíceis, conceitualmente ou de conteúdo, e o Miguel consegue expor isso de uma forma muito tranquila para todos esses públicos que querem saber um pouco mais sobre a filosofia clínica, já conhecem, estão se formando, atendem. Eu tenho a minha formação, eu tenho a minha prática já também robusta como terapeuta, e sempre me engrandece quando eu leio as questões, quando eu leio os livros do Miguel, né? Porque afirma ou reafirma algumas coisas, sempre tem, né, um quê de novidade que eu jamais haveria pensado, e o Miguel pensou e expôs de uma forma muito, muito clara, muito objetiva. Isso aí, então, se gostaram do vídeo, lembre aí de dar um ok, de compartilhar, de comentar, ajuda o canal aí a chegar a mais pessoas e a mensagem da filosofia clínica ser passada adiante, tá bom? Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.